Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos da África, meus queridos irmãos. Esse vídeo eu estou gravando, como prometido, para compartilhar aquilo que foi dito nas nossas reuniões online, que é como levantar sustento para a obra missionária. E há duas etapas na obra de levantamento de sustento. A primeira é levantar sustento para sua família, e o segundo é levantar o sustento para seus projetos específicos, né? Por exemplo, levantar sustento para a sua família, você vai ter que colocar, tem que colocar num papel o valor, o alvo que você precisa para estar no campo missionário. Você vai colocar ali um dos seus requisitos ali para alcançar. Por exemplo, a sua família vai precisar de alimentação, vai precisar de um teto para ficar, vai precisar de investir nos filhos na parte da educação, saúde. Então todos esses valores vocês vão ter que colocar no papel e chegar a um valor total. Então esse valor total aí que você vai ter é o alvo que você tem que alcançar no seu projeto de levantamento de sustento para sua família. Diferente dessa etapa, temos uma outra etapa, que é o levantamento para projetos especiais. Por exemplo, você quer construir uma igreja, você quer fazer uma escola, você quer montar um centro de saúde, sei lá, o que você quiser fazer. Então você vai ter que fazer a mesma coisa, mas eu aconselho a separar essas duas etapas, tá? Para que você priorize primeiro a sua família. Para que você consiga levantar sustento para a obra missionária com relação à sua família, você precisa ter e fazer. Duas coisas. Você precisa ter um projeto. E fazer, você tem que fazer as perguntas certas. Que fazendo as perguntas certas, você vai ter o projeto, né? Então, se for em ordem cronológica, primeiro seria o fazer e depois o ter. Porque o fazer é fazer as perguntas certas, que as respostas serão justamente o seu projeto. Então, você precisa fazer 4 perguntas para elaborar o seu projeto. A primeira pergunta é: quem fará esse projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quanto tempo, né, vai levar para eu conseguir alcançar o alvo desse projeto? Quanto tempo? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer para alcançar esse alvo? E, por último, quanto vai custar esse projeto, né? Então essas são as 4 perguntas básicas. Quem fará, quanto tempo fará, como vai ser feito e quanto vai custar. Respondendo essas perguntas, você já vai estar com o seu projeto ali já pronto. Primeira resposta dessas 4 perguntas é: quem fará o projeto? Ou seja, é só você? É você e sua família? É você e uma equipe? Quantas pessoas são? Então você vai ter que pôr ali no papel quem é que vai estar envolvido nesse projeto, quantas pessoas são, porque o seu alvo vai ser de acordo com as pessoas que irão contigo, né? Agora, se a cada um quiser correr por si só para levantar o seu próprio sustento, é outra coisa. Agora, se você quiser juntar tudo e fazer reunião com o bolo grande para toda a equipe, também pode ser feito, né? Então, quem fará? Você, só você e sua família? Você, sua família e outros mais? Especificado isso no seu projeto, tá? E quanto tempo? É importante
levar em consideração esse quanto tempo, porque a maioria quer ir de maneira rápida para o campo missionário. Tipo, teve a ideia hoje, sentiu o desejo hoje e na semana que vem já quer ir. Não, é importantíssimo que você dedique um tempo para justamente responder essa pergunta. Se você tem um alvo ali para ser alcançado, você tem que ter pelo menos uma base de quanto tempo vai levar ou quanto tempo você quer se dedicar para alcançar esse alvo. 2 meses, 4 meses, 1 ano. Geralmente eu conheço missionários, falando aqui missionários brasileiros, eu conheço a maioria dos missionários, eles levam um tempo de 1 ano para poder levantar esse recurso. É o tempo que eles estipularam, 1 ano. E geralmente quase todos estipulam 1 ano, onde eles vão de igreja em igreja, conversando com pastores, amigos em particular, irmãos da igreja individualmente. Então aí você tem ali um trabalho grande. Mas também esse tempo pode ser diminuído conforme o valor que você quer alcançar, né? Eu particularmente eu estipulo um tempo de 4 a 6 meses. Para mim é um tempo bom, onde eu posso fazer a minha divulgação para alcançar o meu alvo. Então esse é o tempo. Então não vá antes de fazer essa etapa, porque ela faz parte do projeto de sustento da sua família no campo missionário. Se você for apressado demais, talvez você possa sofrer quando estiver no campo com a sua família, falta de recurso, falta de dinheiro e outras coisas mais. Então isso é importante, tá? Levar em consideração o tempo. Terceiro, como você vai fazer isso, né? Ou seja, qual é o meio que você vai alcançar esse alvo financeiro final? Você pode fazer isso por meio de divulgação nas redes sociais, né? Você pode fazer isso por meio de conversas com seus amigos em particular, pedindo para amigos em particular. Você pode fazer isso por meio de igrejas locais, visitas de igrejas locais, indo de igreja em igreja, conversando com liderança, conversando com o pastor. Você pode fazer isso conversando individualmente apenas com irmãos de igrejas locais, que está dentro do teu círculo de amizade. Então você tem que saber como é que você vai fazer isso, ou usando tudo isso que eu falei, né? Mas é importante frisar aqui que quando você estiver fazendo isso, você já tem que ter na sua mente o quanto você vai pedir para cada um daquelas pessoas. Então esse valor específico que você vai querer pedir para cada pessoa ou para a igreja, você já tem que também ter ele na sua mente. E eu aconselho, tá? Isso é um conselho meu que tem dado certo para mim, no caso tem dado certo, e que por isso que eu consigo os meus alvos em curto prazo de tempo. O conselho é: peça o mínimo que você puder para cada um. Como é que você vai estipular isso? No seu país, ou no caso do meu país, né, você vai perguntar para algumas pessoas que trabalham de maneira assalariada, que ganham um salário por mês, perguntando para ela quanto seria que tu achas para crente, tá? Pergunte para crente. Quanto é que tu acha que tu poderia ofertar para um missionário por mês sem sair pesado no teu orçamento? Quanto? Aí ele vai te dar uma resposta. Você pergunte pelo menos para umas 5 pessoas. Depois você vai perguntar para aquelas pessoas que não trabalham assalariado, que trabalham de maneira autônoma, que trabalha hoje para comprar a comida de hoje
e que às vezes não ganha para comprar comida, que tem que trabalhar mais para poder fazer uma refeição por dia, ou seja, pessoas que realmente são bem pobres, que quase não têm condição. Então pergunte para essas pessoas também, que são crentes, quanto de oferta ela poderia dar para um missionário sem que fosse pesado para ela, sem que ela sentisse que ia fazer falta. Então eu estipulo agir por esse valor, tendo como base esse valor, daquela pessoa que é autônoma. Por quê? Porque se para aquela pessoa que não recebe salário e que para ela é muito difícil se dispor de dinheiro, então o valor que ela vai dizer é um valor que ela pode dar, né, que está dentro da realidade dela, mas que talvez às vezes não possa dar, mas com certeza para o assalariado e para os demais eles podem dar, porque está abaixo daquilo que eles pensaram. Então eu sempre trabalho assim, né? Eu estipulo um valor bem baixo para que qualquer pessoa possa contribuir com a obra missionária. E eu tenho feito isso, fiz isso na Venezuela, quando fui missionário durante 10 anos na Venezuela. Estou fazendo isso para ir para o campo missionário novamente, para o sertão nordestino. E por ser tão baixo o valor, a quantidade de pessoas que vão aceitar e vão se comprometer vai ser muito maior, e aí você rápido vai alcançar aquele seu objetivo, diferentemente daquele que coloca um valor muito alto, né? E que vai ter que esperar alguns, outro acolá, outro mais ali, então ele leva um tempo muito maior. Sempre esse valor vai ter que ser ali escolhido de acordo com o seu país, de acordo com a sua cidade, a sua região, a sua província, tá? E aí, caso você queira levantar sustento fora do seu país, vai ter que ser usado esse valor ainda, sendo que a pessoa que vai pegar esse valor que você disse, ela vai converter na moeda local dela. Então aquele valor ali é o que ela vai dar. Claro que vai ter pessoas de países mais prósperos que vai dizer, poxa, é muito pouco, eu vou dar um pouco mais, não tem problema, né? Mas o importante é que ela tenha esse valor pequeno em mente, e que com esse valor em mente ela possa conseguir também outros colaboradores, que vai ser muito mais fácil, porque o valor é muito baixo. Então, tendo respondendo essas 4 perguntas básicas, que é: quem fará o projeto, quanto tempo, como vai ser feito e quanto vai me custar, você já pode colocar no papel isso tudo, e ali você já vai ter um projeto praticamente ali meio que elaborado, tá? No grupo eu postei um projeto meu chamado Formiguinha Missionária, onde eu estou respondendo essas 4 perguntas, só que de uma maneira narrativa. Você pode se basear nesse projeto para fazer o seu, tá? E outra coisa mais que eu quero dizer para os irmãos é que eu sei que aí em Moçambique há uma grande dificuldade dentro das igrejas locais, dentro das pessoas, do povo de Deus, os irmãos, de cooperarem com a obra missionária. É difícil, né? É uma outra realidade. E vamos trabalhar com relação a isso, né? Vamos elaborar um pequeno livro para tentar criar nas igrejas locais uma cultura de apoio ao missionário. É um primeiro passo, mas é uma iniciativa. Se você não iniciar, você nunca vai ver mudança nenhuma. Então, para você esperar uma mudança, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo vai ser esse, vai ser o livro, né,
que a gente vai elaborar. Então, com relação a levantamento de sustento fora do país ainda, colocando aqui o Brasil, é importante que você tenha esse projeto em papel, tá? Ou você faz em papel, bate uma foto, ou você faz ali no computador mesmo, no celular, mas isso é importante. É o primeiro passo. Logo depois desse passo vai ser a elaboração do plano de evangelização, que é o plano de plantação de igreja. E com essas duas ferramentas, o projeto e o plano, você já pode, de uma maneira até responsável, e enviar para outros irmãos fora do país, porque com certeza, falando no Brasil, quando um missionário pede alguma oferta, a primeira coisa que vão perguntar é: qual é o seu projeto? Qual é o seu plano? Como é que é o seu plano? E você tem que ter isso em mãos, né? Porque isso é a primeira coisa que se exige, né? Porque se a pessoa não tiver um plano, não tiver um projeto, então fica difícil apoiar algo que ele não sabe, né? Não sabe quanto tempo vai ser, não sabe o que ele vai fazer, não sabe. E às vezes as igrejas brasileiras, elas ajudam missionários, né, no campo bastante, mas lembra no início das duas etapas: levantamento de sustento para o missionário e sua família trabalhar no campo, e levantamento de sustento para projetos específicos. Pelo menos uma grande parte, acho que quase que a maioria das igrejas brasileiras, elas apoiam a primeira parte, certo? Ela apoia a família do missionário e o missionário no campo. Por quê? Porque o papel do missionário no campo não é construir igreja, não é construir escola, não é construir hospital, ou seja lá o que for. É a pregação do evangelho, tá? É a pregação do evangelho, é fazer discípulos. Se você tem templo ou não, isso é secundário. Você pode se reunir debaixo de uma árvore, você pode se reunir na floresta ou ao ar livre. Então, a visão das igrejas brasileiras é apoiar essa primeira parte, porque o papel do missionário é esse: a plantação de igreja, é plantar igreja, é evangelizar, né, para que as pessoas se convertam, e ele agregar esses irmãos, né, juntos, para que eles possam orar, ler a Bíblia e adorar o Senhor como igreja. Eu estou dizendo como igreja, não estou falando igreja, templo, estrutura, estou dizendo igreja, pessoas. Então, por isso que eu disse no início que a primeira parte é o principal, tá? Então pense nisso quando você for querer enviar o seu projeto para igrejas no Brasil. E dificilmente você vai ter um apoio tão expressivo ou tão como você espera, se você quer levantar sustento para comprar cesta de comida, para comprar caderno, para comprar remédio, para aquele projeto grande. Você pode conseguir, mas é muito mais difícil. Geralmente quem consegue essas coisas são missionários que são conhecidos no campo, que já estão trabalhando já com a plantação de igreja, já tem a igreja ali plantada. Mas para uma pessoa, um missionário que não é conhecido, a igreja não vai ajudar se não for para plantar a igreja, para evangelizar, para pregar o evangelho, para fazer discípulos. Então esse é o foco e o alvo do missionário, certo? Então fica essa dica para os irmãos. E vamos agora elaborar e marcar um dia para fazer a nossa segunda reunião, que é justamente para tratar a questão do como fazer um plano de evangelismo, como fazer um plano de plantação de igreja, tá? E eu sei que essa aula ficou curta demais, mas eu acredito que vai ser útil para os irmãos.
e que eu espero que o Senhor possa abençoar os irmãos nessa jornada e que alguns conselhos que eu dei para os irmãos possam ser úteis, né, agora. E se houver algum irmão que queira fazer alguma pergunta, é só me escrever no privado que eu vou responder, tá certo? Fique os irmãos aí, fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que o trabalho de vocês não é em vão no Senhor, tá certo?